Olá, bom dia. Eu, professora Elisvane, vou trabalhar com vocês hoje discutindo algumas questões da lista de exercícios que foi proposta pela Secretaria de Educação do Estado de Goiás. Espero que possa contribuir aí um pouquinho com a aprendizagem de vocês. Toda semana a Secretaria lança uma lista que está ajudando aí na educação à distância. Principalmente vocês, né, que estão aí se preparando para o Enem, se preparando aí para uma nova fase na vida de vocês. Então, vamos estudar mesmo que a distância. O nosso assunto dessa semana é sobre engenharia genética. Então, o próprio nome nos remete a genes. E foi um passo muito importante da ciência biológica, o conhecimento de toda a sequência de DNA, em especial da espécie humana. Eu coloquei uma imagem aí do lado, que demonstra uma célula eucariótica, o seu núcleo, e no núcleo é onde está o material genético, que é o nosso DNA. O DNA ele não está livre, ele está associado a proteínas do grupo das histonas, então formando aí os cromossomos. A espécie humana tem 23 pares de cromossomos, então um total de 46 por células somáticas, células não relacionadas ao sexo. O DNA é uma dupla fita, ela é composta por nucleotídeo. Cada nucleotídeo contém uma das bases nitrogenadas, que pode ser adenina, timina, guanina, citosina, uma dessas. Então, essas 4 bases, elas falam que são o alfabeto que codificam aí informações de todas as espécies. Eu vou discutir somente as questões. Eu propus para vocês assistirem um vídeo aula do Renan Almeida, ele já está habilitado aí a desenvolver aulas à distância e vocês vão gostar muito das explicações dele. Eu assisti o vídeo aula e a vídeo aula é muito esclarecedora. Vamos então para a primeira pergunta. O gráfico apresenta o percentual aproximado de DNA não codificadores de proteínas em diferentes grupos de organismos. Então tem aí dos procariotos até a espécie humana, passando aí por invertebrados, cordatos, né, os vertebrados como os animais, né, que nós chamamos de irracionais, e a espécie humana. O que a gente observa? Como ele apresenta o percentual, a espécie humana é que apresenta o maior percentual de DNA não relacionado à codificação de proteínas. Então, ele pode estar relacionado a qualquer outra função no organismo. Então, menos de 10% é responsável pela codificação de proteínas aí na espécie humana. Então, comparando aí com seres, né, menos complexos, como os procariotos, a maior parte do DNA deles é relacionado à codificação de proteínas. Então, tem ali em torno de 20% que não está relacionado. Então, para essa pergunta, pela análise do gráfico e de acordo com seus conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar. Essa questão, é uma observação que eu vou fazer, ela nos remete a 2 respostas corretas, que a gente poderia anotar. Então, porque de acordo com o que ela fala, então, é correto afirmar, exceto. Isso indica que todas estão corretas, uma está errada. De cara, a gente já dá com a resposta, que é a letra A, onde comenta: os organismos evolutivamente mais complexos transcrevem e traduzem menos proteínas do que os menos complexos. Então, está errado, porque o que a gente observa? Que os organismos menos complexos, o DNA deles são os que mais codificam proteínas em relação aos organismos mais complexos. Então, a letra A já está errada. E a letra E, ela também dá uma impressão que ela está errada, porque ela fala, todas as alternativas estão corretas? Não. Se tem uma acima que está errada, então todas não estão corretas. Então, quando vocês identificarem assim uma questão que tem 2 alternativas que podem ser marcadas, vocês têm que recorrer a recursos para poder eliminar essa questão. Vamos supor que vocês estão sendo avaliados. Na escola é mais fácil, vocês vão e falam diretamente com o professor, falam com o diretor. Mas se for um concurso, se for no Enem, então vocês vão entrar com recursos para poder corrigir a questão ou para poder eliminar essa etapa de avaliação.
Mas aí nesse caso aí seria a letra A. Número 2. Todos os organismos vivos possuem moléculas de DNA. Assim, se dois organismos são parentes, próximos, seus DNA serão muito semelhantes. Por outro lado, quanto mais distante for a relação entre eles, mais diferenças moleculares terão. Comparando-se o DNA de chimpanzés com os de gorilas e com os de humano, viu-se 91% de semelhança com o primeiro, 96% com o último, que são os humanos. Esse fato sugeriu o quê? Então já vamos entender aí essa questão. Eu já li alguns artigos que falam que a semelhança entre o DNA humano com o DNA dos chimpanzés é cerca de 98%. Então nós somos parentes aí muito próximos. Quando a gente vai classificar macacos e humanos na classificação taxonômica, nós fazemos parte de vários grupos, do mesmo reino animal, mesmo filo, que é o chordata, mesma classe, que é mamália, mesma ordem, que é a ordem primata. Chimpanzés e seres humanos apresentam a mesma família, que é Humanidae, diferente aí dos outros macacos. Então, já entendendo essa questão, nós já compreendemos que o DNA de chimpanzés ele é mais próximo com o DNA humano. Então, a alternativa correta aqui seria, então, aqui a letra C, ó. Ok? Vou colocar de vermelho que fica melhor. Então, aqui a letra C. Humanos e chimpanzés são mais aparentados entre si. Questão 3. O mapeamento de toda a sequência de nucleotídeos existente nos 23 pares de cromossomos humanos. Essa questão aí é o que nós temos no momento. O mapeamento de toda a sequência de nucleotídeos existente nos 23 pares de cromossomos humanos. É o que nós temos, é o que foi conseguido. Esse projeto do conhecimento do sequenciamento do DNA humano, ele foi concluído em 2003. Então, de lá para cá, nós temos desenvolvido pesquisa para conhecer além disso. Então, essa daqui é a alternativa D. Bom dia, Maria. Bom dia, você está ocupada. Então, em relação ao mapeamento de toda a sequência de nucleotídeos existentes nos 23 pares de cromossomos humanos. É o que foi conseguido pelos pesquisadores há alguns anos, sendo apenas um passo no conhecimento de nosso genoma. Depois aí vocês podem compreender por que não é as outras alternativas. Por exemplo, por que não seria a letra A? Não seria a letra A? É o que ainda falta fazer após a conclusão do projeto Genoma Humano? Não, né? Porque no projeto Genoma Humano foi o que foi conhecido, foi a sequência de nucleotídeos. Então não seria nenhuma das outras. Vamos aí para a questão 4. A identificação do genoma de um organismo relaciona-se diretamente com a determinação de uma sequência de... Eu falei lá no início que o DNA ele possui sequências de nucleotídeo, certo? Então, quando fala a identificação do genoma de um organismo, relaciona-se diretamente com a determinação de uma sequência de nucleotídeos, ok? Lembrando vocês, eu coloquei aqui uma informação, ó, que cada nucleotídeo tem uma das bases nitrogenadas. Entre essas bases nitrogenadas, nós podemos citar aí a adenina, timina, citosina e guanina. A adenina pareia-se com timina e citonina pareia-se com guanina lá nas fitas de DNA. Por isso que são duplas fitas, uma pareando com a outra. A questão 5, ela é bem interessante, eu gostei dela. Ela apresenta aí várias sequências de DNA, você pode observar aqui, ó. E ela contextualiza isso, vamos entender. A reação em cadeia de polimerase, PCR, na sigla em inglês, é uma técnica de biologia molecular que permite replicação in vitro do DNA
de forma rápida. Essa técnica surgiu na década de 1980 e permitiu avanços científicos em todas as áreas de investigação genômica. A dupla hélice é estabilizada por ligações de hidrogênio. Olha aí a química em jogo, hein? 2 entre bases de adenina e timina e 3 entre bases de guanina e citosina. Inicialmente, para que o DNA possa ser replicado, a dupla hélice precisa ser totalmente desnaturada, ou seja, desenrolada, pelo aumento da temperatura, quando são desfeitas as ligações de hidrogênio entre diferentes bases nitrogenadas. As fitas de DNA elas são pareadas e são complementares, visto aí as ligações de hidrogênio que ocorrem entre as bases. Então, entre adenina e timina são 2 ligações de hidrogênio, e entre citosina e guanina, 3. Então, a gente já compreende que as ligações entre citosina e guanina, elas são ligações mais resistentes, então é necessário aí um tempo maior de exposição da fita de DNA a uma elevada temperatura para que ocorra o seu desempareamento, ou seja, a sua quebra. Então, existem enzimas aí que fazem, né, a quebra dessas ligações. Mas a gente já percebe que uma fita de DNA que tem maior quantidade de timina e adenina, que tem só 2 ligações de hidrogênio, elas serão mais facilmente desfeitas, ok? Então, aí pergunta, qual dos segmentos de DNA será o primeiro a desnaturar totalmente durante o aumento da temperatura na reação de PCR? Então, qual dos segmentos de DNA será o primeiro a desnaturar totalmente durante o aumento da temperatura? Então, entendendo aí, então será aquele DNA que possui em suas sequências maior quantidade de adenina e timina. E observando isso, nós chegamos aqui à seguinte resposta, né? Que é a letra C. Nessa aqui, olha só a quantidade de bases nitrogenadas que tem adenina, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui tem 6 e apenas 2 de citosina e guanina, ó. Vamos pensar aqui na letra A. Por que não seria a letra A? A letra A tem mais nucleotídeos com guanina e citosina. E apenas 2 de timina e adenina. Tá vendo? Então, pensando nisso, a gente chega à conclusão que essa sequência aqui, dessas bases nitrogenadas, serão mais facilmente rompidas aí as ligações de hidrogênio, e então as ligações nessa molécula de DNA serão mais facilmente desfeitas, ok? Bom, então hoje foi isso que eu planejei, trabalhar com vocês aí as questões, discutindo e contextualizando as questões propostas para a semana. Eu quero que vocês aproveitem, eu estou hoje à disposição para tirar dúvidas de vocês. Às vezes eu respondo até à tarde, né? Vocês podem mandar dúvidas durante a tarde, eu também esclareço, né, pelo WhatsApp. E aproveitem esse momento, estudem, meninas. Não é porque nós estamos afastados, estamos desenvolvendo tarefas em casa, nós estamos diante de uma pandemia que tudo vai parar. Então, nós temos que pensar no Enem, vocês têm que pensar no ano que vem. Como vocês estarão no ano que vem, como vocês estarão daqui 5 anos. Eu espero que daqui 5 anos vocês estejam formados. Então, para vocês estarem formados aí, ou em uma faculdade ou uma universidade, vocês têm que passar pelo Enem ou pelo vestibular. Hoje são pouquíssimas as universidades que realizam vestibulares. A maior parte utilizam a nota do Enem. Então, vamos nos dedicar, vamos aproveitar os professores, perguntar. E eu lembro quando eu era aluna, eu aproveitava todos os momentos com os professores. Então, o aluno ele não vai ser chato se ele perguntar todo dia alguma coisa para o professor. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma pergunta de um aluno sobre vacinas. Eu gostei muito da pergunta e isso acaba motivando nós, professores. Então, quando vocês estão desmotivados, automaticamente nós também estaremos desmotivados. Então, vamos fazer essa parceria aí, um motivando
o outro, né? Vocês nos motivam e nós vamos aí tentar motivar vocês, ok? Conto com vocês mais uma vez. Obrigada.